Bom, teve um tempo, por exemplo, que uma das Bíblias era um livro da Josette Jolibert, que é Formando Escritores, e o outro depois Formando Leitores. Vocês se lembram das nossas Bíblias? A gente tem várias, né? Tem também livro de cabeceira, né? Que você também sacralizado, falar do seu lado a qualquer momento. É verdade. Ela disse que tem também os livros de cabeceira, que estão lá dispostos sempre, né, na nossa cabeceira e de certa forma sacralizados. Ou não, depende da relação que o sujeito tem com eles, né? E tem aqueles que na cabeceira tem uns 10, e se a gente tira um de lá e diz assim, não, eu estou lendo. Aí você pega o outro e ele fala, não, eu estou lendo também. Aí você pega o outro, não, eu estou lendo. E tá, o pior é que tá lendo 10 ao mesmo tempo. Tem gente que consegue fazer 10, né? Eu leio uns 2 ou 3, assim, só. 10 eu nunca consegui. Mas a gente tem essa mania de ler muitas coisas, né? Porque a gente tem diferentes necessidades, é ou não é? Então eu tenho uma necessidade de ler poema, conto. Então tem lá livro assim. Tem necessidade de ler livro técnico, vou lá e leio. Tem necessidade de escrever para não sei o quê, porque me encomendaram um trabalho, vou lá e leio. Então tem sempre um monte de coisa que a gente está lendo ao mesmo tempo ali. Mas então, comportamentos leitores seriam esses conteúdos que têm a ver com a relação do sujeito com o outro e com o material em si. E comportamento leitor não tem outro jeito de ensinar, a não ser tendo comportamento leitor. Certo? Então é preciso criar situações nas quais a gente mostre qual é o comportamento nosso de leitor e que a gente, portanto, como aprende-se por imitação, não imitação mecânica, mas imitação inteligente, diferida, etc., a gente aprende que os sujeitos se apropriem desse conteúdo quando forem comentar material de leitura, né? Então, roda de leitores não é momento de relaxamento e diversão só. Roda de leitores é momento de ensino e de aprendizagem. Não é, portanto, perda de tempo. Tá certo? E porque não é perda de tempo e porque não é brincadeira, não dá para deixar 30 falarem no mesmo dia. Porque qual é a qualidade que vai ter um trabalho como esse se 30 alunos comentarem o material que estão lendo? Então tem que poucos lerem. A gente pode usar aquele recurso adicional que eu estava contando para vocês, dos meninos poderem depois pegar os diários de leitura de outros para lerem os comentários que não foram feitos, né? Então a gente articula duas coisas, o que não significa que num outro momento eles tenham que participar do momento em que eles comentam oralmente sobre o que leram, né? Mas de qualquer forma, a situação de socializar precisa ser criada e avaliada, acompanhada, tá certo? Então, é muito interessante a gente ter, por exemplo, indicadores de como avaliar comportamento leitor. Na Nova Escola, aquela que tem a capa de caixa preta, então a gente colocou lá um recurso para avaliação de comportamento leitor, que está aqui agora. Eu vou pedir para você abrir para mim o pautas de avaliação de leitura. Então, olha, essa é uma possível instrumento de avaliação de comportamento leitor. É claro que a gente vai botar naquela lista aquilo que a gente percebe que os meninos já conseguiram aprender, a classe como um todo. E depois a gente avalia o que cada um conseguiu aprender. Quando é que a gente observa quem tem comportamento leitor, qual comportamento leitor já se apropriou? Por exemplo, num momento de leitura de escolha pessoal. Naquela sexta-feira, os alunos vão para a biblioteca porque eles vão escolher livros do seu gosto para levarem para casa e para lerem, tá certo? Bom, eles vão escolher? Vão. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para eles irem em dupla, tá certo? Porque assim eu posso saber quem comenta o que com quem no processo de escolha. Eu tenho umas gravações de umas alunas da pós-graduação sobre isso que são muito interessantes. A maneira como eles tentam se informar sobre o material de leitura e como isso vai progredindo à medida que a gente vai trabalhando com esse tipo de coisa. Então, tinha uma gravação, por exemplo, que de uma aluna excelente, enfim, ela acabou não defendendo por motivos de saúde, e ela tinha um projeto de leitura na escola dela que era uma coisa absurdamente boa. A escola dela nem sala de leitura tinha, mas ela pegou o almoxarifado e transformou em sala de leitura. E ela instituiu um projeto de monitoria. Então ela tinha os alunos de terceiro e quarto anos que monitoravam
os momentos de aproximação dos livros das crianças de 1º e 2º anos. Escola pública, tá bom? Rede municipal de São Paulo, né? Então ela criou e desenvolveu lá junto com eles. Então os meninos, eles eram os responsáveis, ela era coordenadora pedagógica, tinha uns encontros com os meninos, ela apresentava o acervo para os meninos, falava, olha o que chegou de novo, o que não chegou, o que tem de bacana, o que não tem, né? Tirava os meninos da sala de aula, 2 a cada semestre e tal, de 3º e 4º anos, apresentavam, os meninos conheciam, liam, etc., e depois eles passavam a monitorar as idas à biblioteca, entre aspas, né, dos meninos de 1º e 2º ano. Então, em determinado horário, já combinado com as professoras, os monitores subiam, pegavam os meninos menores, desciam, levavam os meninos para a sala de leitura, e era muito engraçado porque eles colocavam um tapete assim no chão, botavam todos os livros em cima, né? E eles não deixavam as crianças entrarem dentro da biblioteca de sapato. Então as crianças tinham que tirar o sapato e entrar ali dentro para depois eles poderem andar à vontade, pisar, para não ter o risco de ninguém pisar com o sapato em cima do livro, né? Mas era muito interessante, porque quando eles iam escolher, eles chamavam determinada pessoa e falavam assim, você já leu esse aqui? Ah, eu já. E o que você achou? É bom? Dá para ler? É muito comprido? É muito difícil? Tinha um outro que chegava para um e falava assim, olha, eu ainda não sei ler, mas eu vou levar. Então faz uma coisa para mim, lê esse pedacinho aqui que eu quero ver se é bom. Então eles liam, enfim. Então essa situação de viver e de compartilhar precisa ser criada, né? E o professor precisa observar o que é que ele toma como critério quando ele vai escolher um livro. Então, se elege algumas duplas quando você manda em dupla. Por que você manda em dupla? Porque comportamento leitor significa socializar impressões, né, antes ou depois de uma escolha de material de leitura, por exemplo. Então, você seleciona algumas duplas para você observar, vai com uma pautinha dessa na mão e vai anotando. No final, tem um lugarzinho para a gente colocar outras observações, que, por exemplo, não constem, né, no nosso rol de comportamentos leitores. Aí você vai analisando. Hoje, nessa escolha, eu analisei essa dupla, na outra escolha eu vou analisar outra, na outra escolha eu vou analisar outra. Depois eu posso fazer outras colunas, né? Essa aqui é uma pauta para roda de leitor. Eu posso colocar 2 colunas, escolha num, roda de leitores no outro, né? E eu observo o que é que foi apropriado do momento de escolha para um momento de roda de leitores, que é o momento de socializar para um coletivo maior e não só para o seu parceiro, né? Então é possível, por exemplo, e necessário, não é só que é possível, é necessário para a constituição do leitor que isso seja possível.